Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma televisão da Argentina discutindo sobre as preocupações do Brasil de uma possível intervenção militar dos Estados Unidos em o nosso território, no nosso país, também sobre uma interferência dos Estados Unidos nas eleições do Brasil, ou seja, é uma discussão bem ampla, cheia de dados, também pontos de vistas, mas o vídeo de hoje é esse. Já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Um artigo muito interessante sobre a preocupação das Forças Armadas do Brasil com o que está acontecendo na Venezuela. Gostaria que você compartilhasse isso oralmente com o nosso público audiovisual. Bem, vou te contar. Sim, de fato escrevi esse artigo porque existe um alerta vermelho nas Forças Armadas brasileiras que tem sua razão de ser. O que eles veem é que é verdade que, por enquanto, o Brasil não é mencionado, porque mencionaram. Trump mencionou o México, mencionou a Groenlândia de uma maneira sinistra, né? Ou seja, ou invadimos vocês ou compramos, mas enfim, isso não é parte nossa. E esse... E a Colômbia? Não, Cuba, né? Como? E Colômbia. Exato. A questão é que o Brasil ainda não foi mencionado, mas os militares brasileiros sabem que qualquer guerra ou confrontos armados possíveis entre Estados Unidos e Venezuela impacta diretamente na região. Quero te dizer o seguinte, os militares também observaram um ponto muito importante. Estou me referindo aos brasileiros, e é que não estão devidamente armados. Ou seja, eles não estão em condições hoje de responder uma invasão ou um bombardeio, não é? Isso é um tema muito complicado e muito complexo. Sim, se você pensar que em 2010, que foi o último ano do governo, do segundo governo Lula, nesse ano se falou da possibilidade de constituir um organismo em defesa de toda a América Latina, se chamava América Latina, não é? Bem, e não prosperou. Essa é a realidade. Não prosperou por diferentes motivos e, basicamente, porque houve presidentes de ultradireita na região, etc. Bom, o certo é que conto que ali houve uma reunião da OEA e nessa reunião da OEA voltou a repetir-se essa diferenciação entre as posições do que seria o setor mais progressista da América Latina e o que é o setor mais de direita. Ali esteve o representante do Brasil na OEA, Benoni Belli, e ele repetiu de maneira categórica o mesmo que já, de alguma forma, Lula havia antecipado no sábado passado. Ele diz que no contexto da OEA, a soberania nacional se sustenta no direito internacional e nas instituições. Fico pensando, neste ano crucial, há eleições tanto na Colômbia como na Venezuela, como nos Estados Unidos, na Colômbia como no Brasil, como nos Estados Unidos. E se tivéssemos que dizer quais são as mais importantes, é difícil afirmar, porque, obviamente, os Estados Unidos têm importância fundamental, mas como Donald Trump não pode ser reeleito, tem uma importância fundamental, mas ao mesmo tempo relativa, por não modificar o calendário presidencial nos 2 anos seguintes, enquanto, no caso da Colômbia e do Brasil, modificam significativamente pela continuidade ou não de governos progressistas ou pela mudança para governos mais de direita ou extrema-direita. E pela importância que o Brasil tem na América Latina, podemos dizer que a eleição brasileira é a mais importante até a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. E dado que o candidato da extrema-direita era o filho do Bolsonaro, que parecia mais frágil que o governador de São Paulo como adversário de Lula, Lula tinha muitas possibilidades de ser reeleito. Hoje, nesta circunstância atual, isso mudou, ou seja, a direita cresce em suas possibilidades a partir do que aconteceu na Venezuela, ou o que aconteceu na Venezuela não tem efeito eleitoral interno dentro do Brasil. Não, ainda não teve efeito. Ou seja, a correlação de forças entre Lula e os outros candidatos ainda não mudou.
Os outros candidatos estão muito atrás de Lula, exceto Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que estava uns 10 pontos atrás. Ele é quem mais se aproximava do Lula. Lula, exatamente. Agora, essa situação da Venezuela implica várias coisas nesse sentido. Implica a possibilidade real dos Estados Unidos intervirem nas eleições. Quer dizer, né? Não estou falando militarmente, óbvio, mas sim, concretamente, como foi no caso da Argentina há pouco, um tempo atrás, né? Acho que foi em novembro, exato, em outubro. Ele veio direto com aquela famosa frase do Trump: ou votam no que o Milley diz ou morrem. Né? Bom, isso a gente não pode esquecer. Com certeza não será essa a frase do Trump, mas é evidente que ainda não está decidido nem definido sobre o Lula. Mas, nesse caso, não podemos deixar de pensar que ele interferiria por outro candidato de direita, né? Fundamentalmente por Flávio Bolsonaro. Que hipótese? Perdoe-me, Eleonora. Qual hipótese os analistas brasileiros imaginam que poderia ser a intervenção eleitoral de Trump no Brasil? Na Argentina, era a fragilidade econômica. No caso da Venezuela, era o narcotráfico. E qual seria a forma que ele teria para degradar Lula eleitoralmente? Olha, essa possibilidade ainda não foi levantada, no sentido de que as relações, apesar das declarações de Lula sobre intervenção na Venezuela, foram muito duras e fortes. A possibilidade do que Trump pode dizer ainda não está considerada. O que posso garantir é que a campanha da direita já começou. E de que maneira começou? Acusando o filho do Lula de se envolver em corrupção ou estar aliado a corruptos, em uma questão relacionada à aposentadoria, às aposentadorias, aos fundos de aposentadoria. Sim, este é o começo. Ou seja, e isso pode continuar, digamos, como uma forma de deteriorar a imagem do Lula. Claro que, do outro lado, não tem uma imagem melhor, porque Flávio Bolsonaro tem muitas críticas e é o único que realmente recebe os votos do pai até hoje. Essa é a realidade. O governador de São Paulo, que se autocandidatou para este ano, candidato presidencial, na verdade nem liga para Trump. Ele disse que achava perfeito o que Trump fez. Ele o apoiou totalmente, mas na realidade ele ainda não tem o apoio de Bolsonaro, porque está o filho dele no meio, sobre quem Bolsonaro disse: meu candidato é este. Então, vou ser bem sincero com vocês, acredito que é basicamente impossível que não exista interferência nas nossas eleições por parte dos Estados Unidos. Com certeza, ou eles vão querer enfiar muito dinheiro, ou vão mexer com as redes sociais, como vocês sabem que acontece, ou sabe Deus mais o que. Mas que com certeza vai existir algum tipo de influência, interferência vai existir. Eu já iniciei o canal esse ano falando que esse ano será de muitas batalhas. E um dos focos do canal esse ano será colocar uma lupa sobre todas essas interferências, principalmente nas nossas eleições. Mesmo que o canal apanhe bastante por conta disso. É o risco a se correr, mas é a vida. Então, é isso basicamente. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento. Caso você não seja inscrito, se inscreva, porque isso nos ajuda muito. É isso, valeu!